Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje fala sobre política e o nosso bate-papo é com uma jornalista conceituadíssima da nossa região que agora resolveu alçar novos voos. Rosana Vale, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Roberta. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui para debater, para conversar com você sobre essa minha nova rota, como eu estou chamando. Saiu do Rota do Sol e está criando uma nova rota agora, Exatamente, é isso? Uma nova rota de vida, né? Um desafio novo. Mas eu estou aí, firme nessa decisão. Resolveu mudar completamente, Rosana, 180 graus? Como é que foi essa decisão? Foi assim, nós que somos da TV ou que somos jornalistas, temos uma certa exposição, a gente é sempre convidado para entrar para a política. Eu nunca quis, porque eu sempre fui apaixonada pela minha profissão. Mas depois de 25 anos, encerrou-se um ciclo na minha carreira. Então eu comecei a pensar... qual seria meu novo desafio? Eu vivo assim, pela primeira vez, depois de 25 anos, os meus desafios não estavam mais dentro da TV. Eu já tinha alcançado minha realização profissional, repórter de rede, depois à frente de um programa com 18 anos, que viajou o mundo, né? Já fui para mais de 30 países. E eu cheguei no momento, nesses 25 anos, e falei assim, o que eu vou projetar daqui para frente? Vou ficar mais 7, 6 anos e depois vou me aposentar e contar essas histórias para os meus filhos, dizer que eu já fui para a Antártica, que já fui para o Japão, para a China, que vi os portos mais importantes do mundo e contar essas histórias, ou eu vou ter um desafio ainda maior por todo esse conhecimento que eu adquiri das cidades da região e também fora do país. Aí eu comecei a pensar da minha responsabilidade. E assim, a gota d'água foi o livro. Eu publiquei o segundo livro, vi claramente assim, as pessoas e a credibilidade que eu conquistei e a amizade com esse público, né? As pessoas muitas vezes ficavam lá 2, 3, 4 horas para ter uma dedicatória minha, me dar um abraço. Você acha que essa proximidade Sim. com o público é o que vai fazer você decolar? Eu acho que sim, porque as pessoas me conhecem. E ao mesmo tempo que a gente cria essa relação de amizade, a gente também tem essa responsabilidade das pessoas confiarem na gente. Eu tenho a minha história, que foi vivida com muito sacrifício, com muita garra. E nesses 25 anos eu sou jornalista que as pessoas me encontram na padaria, me encontram na praia e elas gostam de mim e me conhecem. Então eu pensei, será que nesse momento em que as pessoas estão tão desiludidas com a política, elas estão tão céticas e estão, né, com aversão, né, realmente à política, será que não é hora, então, das pessoas de bem começarem a ocupar esse espaço? Porque não tem espaço vazio. Se a gente só reclama da política, mas a gente também não se apresenta, o que a gente pode querer? Não dá para ficar sentado no sofá só reclamando da vida, Exato, na verdade, né? Exatamente. Você acha que esse agora é o grande desafio? Eu já vi que você é movida a desafios, isso, né? Acabou o desafio, acabou a vontade, parte para o próximo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E o meu marido e minha família me questionou, falou, mas você é tão apaixonada pelo jornalismo, por que você vai querer agora um outro desafio fora do jornalismo? Aí eu comecei a refletir, eu falei, na verdade, o que me apaixona no jornalismo é o desejo de impactar positivamente a vida das pessoas. Porque o jornalismo é isso, não é, Roberta? Você faz uma reportagem, você mostra muitas vezes até um lugar, uma tragédia, alguma coisa, com o interesse de melhorar, de mostrar para a sociedade aquilo que está errado para poder melhorar. Então eu descobri assim, na verdade, não é o jornalismo que é a minha paixão é saber que eu estou interferindo positivamente na vida das pessoas. Mas a gente pode dizer que você está desistindo do jornalismo? Não, nunca. Eu sou jornalista, vou ser jornalista para sempre. O que está acontecendo é assim, eu vou usar o meu conhecimento e a minha profissão e tudo que eu aprendi no jornalismo para esse novo desafio, entrar na política. Estar na política, me apresentar, pelo menos me apresentar como uma opção. Eu sei que cada candidato tem os seus desafios, todos eles têm, né, suas vontades, e a minha é essa. Eu conheço a região, eu conheço as pessoas, eu conheço cada cantinho do Vale do Ribeira até o litoral norte, da divisa do Paraná até o litoral norte, sei o que as pessoas comem, como as danças, o artesanato, o que elas precisam, porque falam assim, você viaja muito, mas só mostra o lado bom. Não, durante 25 anos eu acumulei as viagens do Rota do Sol,
com as matérias... Sol, Rota do Sol, né? Com as matérias combativas. Entrar de manhãzinha, fazer link da estrada, enchente, greve, tudo isso eu fiz. Então, tem que servir também agora para toda essa bagagem vai comigo para esse agora, novo Rosana, desafio. Por todos esses anos, você acabou também cobrando muitos políticos enquanto jornalista. Sim, sim. Como é que você se vê agora? Você pode ser cobrada também? Sim, eu tenho certeza disso, que eu vou ser cobrada, mas eu tenho uma história. E essa é a minha história. Nós, no jornalismo, também somos muito cobrados pela população e tal, como jornalistas. Eu não tenho medo de ser cobrada. Você tem que ser transparente. Eu acho que a população cobra de um jeito certo. Ela quer políticos que estejam comprometidos com a região deles. Comprometidos com a integridade, com a honestidade, mais ainda do que ter só experiência. Elas querem pessoas honestas, as pessoas que querem um mundo diferente para os filhos, para os netos, querem construir a política, fazer a nova política com o intuito de servir. A política perdeu isso, infelizmente. E o jornalista serve, né? Serve com o trabalho dele a população. Por que não agora, nesse momento que as pessoas precisam tanto de uma renovação, eu não me apresentar? Você tocou exatamente nesse ponto. A gente percebe uma sociedade que ela está muito desconfortável com a classe política, né? Sim. Quando se fala em política, logo se linka à corrupção, Isso. que é o momento que a gente está vivendo. Isso. Você acha que você é uma resposta desse novo que as pessoas estão procurando? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu não sou uma... oportunista, falar, usou a credibilidade dela, a popularidade para se candidatar. Não, eu tenho uma história. Demorou 25 anos para eu construir essa história, para eu criar esse laço de credibilidade e amizade com as pessoas. Elas me conhecem. Então, eu estou propondo contribuir dessa forma, como eu sempre fiz, com trabalho, com honestidade. Eu tenho 2 filhos. Eu também fico triste de ver que os meus filhos estão crescendo e que eu estou investindo tanto no futuro deles e que eles, infelizmente, vão, para ter uma opção, eles vão precisar sair do país, como eu entrevistei já tantos jovens. O que também foi, assim, o start para essa minha decisão foi que eu encontrei um rapaz na cidade do Porto, Portugal. E ele tinha, assim, a idade um pouco mais velha que o meu filho, formado em comércio exterior, fala inglês, fala espanhol, Felipe. E aí eu cheguei lá e estava trabalhando num café. E eu falei, pô, saiu de Santos, eu falei, Felipe, você tá bem aqui? Ele falou, eu não consegui emprego, né? Eu não consegui emprego lá na minha região, tentei em São Paulo, tudo não consegui. Então agora eu tô aqui, como eu tenho dupla cidadania, eu tô aqui trabalhando num café, vou fazer uma faculdade, pelo menos aqui eu consigo me manter. Aquilo me deixou tão triste, eu falei... Eu comecei a lembrar, assim, os meus avós, eu sou descendente de portugueses, os meus avós saíram da Ilha da Madeira porque eles saíram sem nada e encontraram aqui na cidade, chegaram no Porto e encontraram uma oportunidade. Eles construíram uma vida aqui e o país abraçou eles. Eles tiveram uma oportunidade. E agora, o país que acolheu os meus avós vai mandar embora os meus filhos? Está expulsando os filhos, né? Exatamente. Então... Essa é a realidade que a gente vê e é isso que a gente espera que se mude nos próximos anos e nos próximos meses e semestres, com toda essa articulação política, pessoas pensando dessa forma, né, Rosana? Porque todo mundo está preocupado com o rumo que o nosso país vai tomar, a nossa região, de certa forma, as pessoas estão em busca de emprego, não conseguem, a gente fala que o país está saindo de uma crise, mas a gente vê ainda muita gente desempregada, então tem muito trabalho pela frente. É isso mesmo, eu acho que o momento é de renovação. Eu acho que a população amadureceu, já sabe que ela precisa cobrar mais. Eu espero que aconteça isso. As pessoas estão tão indignadas que elas vão pensar muito. Hoje, a gente está falando mais de política do que antigamente, né? Nós estamos perto da Copa e a gente está falando só de política. Pela indignação e política, né? Escândalos e política. Pela indignação, pelos escândalos, certo, mas a população está participando mais. Então, eu acho que esse foi o momento. Talvez num outro momento eu não me aventurasse nesse desafio. Mas agora eu sinto que eu preciso me apresentar. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com a pré-candidata a deputada federal pelo PSB, Rosana Vale. Rosana, você estava falando no bloco anterior de um país que acolheu seus pais e que hoje expulsa os nossos filhos por conta da falta de emprego e a falta de oportunidade.
Nesse seu novo perfil agora, de querer abraçar e entrar com o coração na política, como é que foi a reação da sua família, seus filhos? Então, minha família ficou com muito medo, né, no começo. Meu marido, no começo, falou, não vai, não entra nessa, não vai, você vai perder sua saúde, você vai se entristecer, porque eu sei que você é uma pessoa que é combativa, que você quer mudar as coisas. Aí depois ele foi entendendo, lógico, eu não ia tomar essa decisão se a minha família não me apoiasse. Mas depois ele foi entendendo, meu marido gosta de mim, meus filhos também, e eles acreditam nessa minha vontade e que eu teria que ir. Porque se eu não fosse, eu iria me sentir uma medrosa nesse momento. Falar, não fui, eu não pus a minha cara lá, não tive coragem para isso. E eu sou uma pessoa corajosa, porque é da minha natureza isso, vencer desafios e ter coragem. Então, eu fui e a minha família me apoiou. Decidi largar minha profissão, desistir do meu emprego, desses 25 anos, nesse momento, né? Depois para frente, assim, eu vou ser sempre jornalista. Mas eu tive que, porque quando a gente se filia a um partido, tem as normas, tem que se sair da TV, tudo. Eu saí e falei, estou firme na minha decisão, porque eu acredito nisso, eu acredito que é o momento para isso. Em algum momento bateu uma dúvida, você cogitou voltar atrás? Várias vezes. Várias vezes, né? Porque quando a gente começa a entender como funciona a política, como ela está blindada para facilitar a eleição dos mesmos, a gente fica assim, ai, não vou. É um sistema difícil para alguém que é de fora entrar. Porque ele precisa se tornar conhecido, ele tem uma porção de coisas, o quociente eleitoral, os mecanismos que envolvem a política ainda são da velha política. Mas, de alguma forma, a gente tem que fazer a nova política nascer. Então, eu escolhi um partido que me deixou o mais tranquila possível. Eu sei que não vai ser um partido que eu vou ser uma marionete, eu vou ter um mandato. Então, eu estou tranquila. Por isso que eu decidi, porque eu senti segurança também. Porque eu analisei, na verdade, eu fui convidada por quase todos os partidos. Porque quando um convidou, outro convidou. E eu analisei bem isso. O que eu quero, o que eu queria. Não quero um mandato simplesmente para ter um mandato. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero realmente porque eu acredito que é possível a gente fazer essa renovação. Agora, esse sistema que a gente sabe que funciona, a política e é um sistema engessado, né? Vai ser difícil às vezes burlar. Você acha que foi isso que fez com que Joaquim Barbosa desistisse? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu estava torcendo muito para que ele fosse candidato, sim, mas eu acho que deve ter sido isso que... Eu não sei em que momento da vida dele ele está também, né? Cada um tem seus desafios e vive, ele falou situações pessoais, né? Então vai ver, talvez a família interferiu e foi... Você falou, né? No seu caso, a família acabou te apoiando. Se a minha família tivesse sido contra, também eu não aceitaria isso, porque a gente precisa... É um sistema muito duro ainda, principalmente para nós mulheres, porque é um lugar ainda dominado pelos homens, a política, né, 513 deputados federais, acho que menos 53, 52 são mulheres. Ainda é um número muito pequeno. Então, eu pensei muito, mas assim, eu tive o apoio do meu marido e dos meus 2 filhos, senão eu não optaria por isso. Agora, a saída ou a não entrada de Joaquim Barbosa na corrida eleitoral, isso de alguma forma estremece o PSB? Já tem algum candidato para colocar no lugar? Eu não sei, eu acho que não, eu acho que eles devem depois fazer as alianças deles lá. Assim, eu sou o PSB porque, na verdade, a gente precisa de um partido para se eleger. Mas eu sou assim, eu tenho as minhas convicções, né? Eu tenho os meus pensamentos e a minha ideia, entrar para a política para trazer recursos para a minha região. Eu sou uma pré-candidata agora, deputada federal, para trazer recursos para cá, para usar as verbas parlamentares que o deputado tem direito, que são impositivas, para implantar projetos sociais aqui que eu acredito muito, educação, o desenvolvimento da região na parte turística, porque eu acredito que o turismo seja uma das saídas para a Baixada Santista. Então, eu estou com o meu coração aberto, seja quem for eleito presidente. Assim, eu aceitei também me filiar ao PSB, porque eu acredito no governador, porque ele foi uma pessoa que fez muito pelo turismo da nossa região. Então, as pessoas que estão comigo, eu também acredito, senão eu não entraria nessa nova empreitada desse jeito. Assim. Agora, você decidiu ser pré-candidata a deputada federal, Sim. sem nunca ter participado Sim. efetivamente da política. Sim. Por que não escolher um cargo menor, como uma vereadora? Algumas pessoas falam isso para mim.
A gente pensa assim, vereador entende da cidade. Eu, ao longo desses 25 anos, eu conheci muito da região toda, da divisa com o Paraná, como eu falei, até o litoral norte. Então, eu conheço as comunidades, o que as pessoas pensam, e eu viajei também muito. Viajei para mais de 30 países, acompanhei os empresários do Porto de Santos, que conheceram os portos mais importantes do mundo, vi modelos de portos eficientes na China, no Japão, nos Estados Unidos. Então, o conhecimento que eu adquiri e o conhecimento da minha região, aliado aos exemplos que eu tive de fora, eu acho que eu serei uma boa política, uma boa deputada federal, caso eu seja eleita. Porque o que precisa um deputado federal? Muitas vezes as pessoas estão tão alheias à política, elas não sabem. Um deputado federal, ele precisa representar bem a região dele. Não quer dizer que eu vou cuidar dos problemas do Amapá, por exemplo. Eu vou votar nas questões nacionais, de acordo com a integridade e com transparência, que é isso que a população espera, né? Nas questões nacionais. Mas, mais do que isso, eu vou trabalhar para que a minha região, né, seja beneficiada com os recursos. E cada... por que não deputado estadual também? Falei de vereador, por que não deputado estadual? Por quê? Os deputados estaduais, normalmente, eles são eleitos na cidade deles, assim, eles têm muito voto na cidade deles. Aqui tem vários que representam a cidade. E eu já sou uma pessoa que... É difícil falar, a Rosana é de Santos. Eu não sou de Santos. Eu sou de Santos, sou de Mongaguá, sou de Peruíbe, sou do Guarujá, de São Vicente, porque as pessoas se acostumaram a me ver. Virou uma figura pública, na verdade. Exatamente. Entrou na casa de todo mundo, exatamente, né? em todas essas cidades. Então, por isso, e também porque há uma lacuna na nossa região para deputado federal. É difícil também alguém com projeção, que tenha condição de ser eleita, se candidatar a deputado federal, porque é muito cobrado também. E nós estamos carentes de representantes no Congresso Nacional. Eu fui convencida disso e acreditei nisso. Eu acabei conhecendo a função do deputado. Agora eu tenho vários aplicativos que eu acompanho o que está acontecendo na Câmara, porque a gente é jornalista, a gente aprende rápido as coisas, né? E aí eu falei, bom, é esse o caminho. E se fosse assim, você vai ser candidata a prefeita? Talvez eu não quisesse. Por quê? O prefeito tem que ter um perfil gestor. Ele tem que ter um perfil administrador e gestor. Mas o legislador nada mais é do que o que eu já faço na minha carreira. Ter um bom trânsito com as cidades, né? Entender os problemas de cada cidade para que ele possa ajudar. Ele vai ser um articulador, né? Um intermediário para que o Congresso, que as leis e que as votações tragam benefícios para a região deles. Ok, então. No próximo bloco a gente continua a falar sobre política com Rosana Vale. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com a pré-candidata a deputada federal do PSB, Rosana Vale. Rosana, a gente tem vivido ultimamente muitos escândalos, né, na Câmara e em vários setores da política. Você acredita que esse cenário hoje que o Brasil vive pode forçar uma renovação? Eu acredito Pessoas que às vezes não tenham essa experiência política, mas têm essa vontade, essa garra, esse amor e essa integridade que você fala? Eu acredito que sim. Eu acredito que a população está ávida por essas mudanças. Ela tem várias campanhas, né? Não reeleja ninguém. E eu acredito nessa renovação. Espero, porque se a gente tiver mais pessoas novas lá, com novos pensamentos e com esse pensamento da nova política de servir, vai ser melhor. E eu acho que a população não está pensando tanto em experiência política, mas está pensando em honestidade, em credibilidade, em alguém que as represente. E até eu participei de um debate outro dia que falou assim, mas você não tem experiência. Eu pensei, poxa, eu tenho 25 anos de vivência, né, no jornalismo. Eu conheço os problemas da minha região, eu sei das necessidades da minha região. Eu andei por todos os lugares aqui. Acho que é difícil ter um lugar que eu não tenha ido. E será que, ainda brinquei e falei assim, eu acho que se todo político tivesse um pouco de vivência do jornalismo, com certeza ele faria um mandato mais humano. Que bandeiras a Rosana Vale vai levantar em Brasília? Eu vou levantar a bandeira do turismo como fonte de desenvolvimento, porque eu acredito que a minha região precisa se unir
nessa questão do turismo. Nós perdemos muitos postos de trabalho no Porto de Santos, é irreversível isso. Eu viajei para portos como Roterdã, na Holanda, lá você não tem mais ninguém operando, nem mesmo um caminhão, uma empilhadeira, é tudo automatizado, é a realidade atual. Eu sei que a minha região também perdeu muitos postos de trabalho nas indústrias, então eu acredito que a saída da nossa região hoje é a união para trazer o desenvolvimento, através do turismo, através dos negócios aqui na região, leis mais flexíveis com relação às áreas de proteção ambiental, recuperação de centros históricos, revitalização de áreas nos centros históricos, de casarões que hoje estão abandonados porque as leis são muito rígidas no caso da recuperação. Eu estive em Lisboa e conheci lá um projeto chamado Retrofit. O que eles fizeram? Eles conseguiram resgatar o centro de Lisboa, revitalizar o centro de Lisboa, e está lindo, porque eles criaram um projeto de incentivo para esses proprietários dessas residências, onde eles tinham que reformar, revitalizar as fachadas, não o interior dos imóveis. O interior dos imóveis, eles conseguiram modernizar, porque você não vai ocupar um imóvel antigo se você só tem uma tomada. Sim. Né, dentro do imóvel. Você não vai criar nada ali, uma barbearia dessas modernas, um escritório, nada. Se você tiver... Então, eu acredito que a população, que as autoridades, que as prefeituras, que o poder público tem que se unir para encontrar estratégias criativas. A gente precisa pensar fora da caixinha. As pessoas têm que ter, assim, largar essas questões partidárias. Ah, não é do meu partido, então esse projeto não vai ser aprovado. Ah, não é... Nós temos que largar isso, porque senão a gente vai... Já estamos, né, na contramão de muitos países que se desenvolveram além da conta. Por exemplo, o México já recebe mais turistas que o Brasil. A Colômbia, olha o tamanho da Colômbia. Eu fiz uma palestra outro dia sobre turismo. A Colômbia está quase igual ao Brasil, aquele tamanho. Aí fala, o Brasil não recebe turistas estrangeiros porque tem muita violência. E a Colômbia? A Colômbia é Medellín, capital do narcotráfico. O que aconteceu? Eles profissionalizaram o turismo. Eles começaram a vender, e eu acredito nisso. Hoje o turismo é a indústria que mais emprega no mundo. Você acha que a sua maior bandeira seria o turismo? O turismo, os projetos sociais. Eu também estudei o que os deputados eleitos da nossa região fizeram, como eles empregaram as verbas parlamentares. E, por exemplo, um deles empregou 100% na área da saúde. Tudo bem, já tem uma, como tem em Santos, que você é obrigado a destinar dos seus recursos, das verbas, 50% para a saúde. No Congresso também é assim, você tem que destinar 50%. Mas eu acredito que é possível também destinar esses recursos, essas verbas parlamentares para a questão social. Eu vi muitos projetos que deram certo. Aqui a gente tem um exemplo, Cubatão, esse projeto da arte nas cotas que a gente tem, que é um projeto lindíssimo, que as pessoas aprenderam, tiveram aula, tem uma estamparia lá, tem uma padaria artesanal, tem um estúdio de TV e de rádio lá dentro. Tudo lá dentro. Começou por quê? Porque eles tinham que tirar aquelas pessoas de lá, metade tinha que ir para um conjunto habitacional e a outra metade ficar. Quem ficou? Ficou contente porque ganhou uma nova condição de moradia, quem saiu também, e aquelas pessoas passaram a ter orgulho da região. Então, tem muitos. Eu podia ficar horas e horas falando aqui dos projetos que eu vi e que podem ser implantados aqui. Adaptados à nossa região. Exatamente. Né? Rosana, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí nessa empreitada. Muito obrigada, agradeço. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.